Eu tenho medo do oceano, pelo simples fato de poder spawnar um tubarão na minha frente, ou alguma coisa me puxar para baixo e eu morrer afogado. Eu acho que esse deve ser um dos meus maiores medos e o nome dele é talassofobia. Eu senti um frio na barriga só de assistir esses vídeos. Talassofobia é o medo do oceano, medo do mar. Existem vários vídeos na internet como estes que representam esse medo. A maioria das vezes é você sozinho, num barco bem frágil em um oceano imenso. Geralmente surge um bicho dentre as águas, e é a mesma sensação que eu sinto olhando para o oceano. O medo que sentimos pelo mar é bem proporcional pelo tamanho dele. É literalmente o ambiente mais perigoso para um ser humano viver. A gente não tem a capacidade de viver na água. Um ser humano comum sobreviveria entre 2 horas no meio do oceano. Isso em condições boas. Você sozinho, no meio do oceano, sem boia, com a água gelada, nadando para se manter vivo, é o cenário mais provável que teríamos. Você provavelmente teria fadiga muscular, seria engolido por vários litros de água e só pelo fato de ser engolido por um monte de água, sendo amassado e não conseguindo respirar oxigênio, já é algo bem assustador. Eu poderia ficar aqui e falar sobre a talassofobia, mas isso é tema para outro vídeo. Não tem como falar do medo do oceano e não falar das ondas. E não é aquele tipo de onda que você vê na praia ou alguém surfando. É o tipo de onda, por exemplo, que se vê em Nazaré. E só pra deixar claro que isso aqui é loucura. Nazaré é o lugar das maiores ondas do mundo e das maiores ondas surfadas no mundo também. Tem aquele tipo de onda que você encontra em tempestades, que faz qualquer navio virar um barquinho de papel no meio da água. Como na superfície, o oceano é recheado de animais, que incrivelmente são muito assustadores. O que mais me dá medo é a orca. E eu sei que elas não são conhecidas por atacar pessoas na natureza, mas o nome baleia assassina me traumatizou um pouco quando eu era criança. Ela é o maior membro da família dos golfinhos e é um dos predadores mais inteligentes do oceano. Ela pode medir cerca de 9 metros, viver mais de 80 anos e caça em grupo, usando estratégias complexas, se alimentando de peixes, focas, tubarões e até mesmo baleias. Mas, mano, eu não sei qual é o motivo que um grupo de orcas não poderia caçar um nadador à deriva. Mas o pior deles é o tubarão. O tubarão é um peixe cartilaginoso, que existe há mais de 400 milhões de anos e é um dos principais predadores do oceano. Existem mais de 500 espécies, variando desde pequenos tubarões de menos de 20 centímetros até os tubarões-baleia, que podem ultrapassar 12 metros. Eles possuem sentidos extremamente apurados, conseguindo detectar cheiros, vibrações e até campos elétricos na água, para localizar suas presas. Diferente da orca, existem muitos casos de ataques de tubarão contra humanos. Existe a polêmica também que não estamos em seu cardápio, que acontecem mordidas para exploração e curiosidade, mas não muda o fato que levar uma mordida desse bicho poderia arrancar um membro seu. Esses são alguns dos bichos mais conhecidos, mas óbvio que o oceano tem uma diversidade de animais e muito perigosos. Igual o polvo, menor que a palma da sua mão, mas que te mata em 20 minutos, ou as enguias, baleias e vários peixes. Quanto mais fundo descemos, mais bizarro fica o clima, a luz e os animais. Falando de mistério e terror, não tem como não lembrar do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico, localizada entre a Flórida, Bermudas e Porto Rico. Famosa por histórias de desaparecimentos, mistérios, principalmente após o caso do voo 19, em 1945, quando 5 aviões militares desapareceram durante um treinamento. Durante o voo, o líder da equipe começou a dizer pelo rádio que a bússola não estavam funcionando errado e que ele não conseguia identificar a direção certa. Aos poucos, os pilotos ficaram perdidos ao meio do mau tempo e o combustível acabando. As últimas mensagens eram confusas, dizendo, por exemplo, que o oceano parecia estranho. Depois disso, todos os aviões apareceram sem deixar rastros. Até hoje,
nunca encontraram os destroços completos do voo 19. E isso ajudou a transformar o Triângulo das Bermudas em uma das maiores lendas do mundo. E depois de todas essas coisas, é que sentimos o medo mais primitivo. O medo que nos impede de entrar em um barco ou de nadar em uma piscina funda e escura. Pelo simples fato de ficar à deriva do mar, se cansando de tanto nadar e acabar virando mais um no meio da imensidão.